que foi falado tanto de filhos aqui. Recebi um pedido de oração de um pai, um pouco aflito, muito aflito. A filha está com um quadro de hepatite autoimune, muito delicado. Ele pediu oração para nós. O nome dela é Vitória. Eu queria pedir que nós orássemos juntos. Menina de 18 anos. Vamos orar. Jesus, olha para a Vitória, Senhor. Olha para o Arthur e para a Nani, Senhor, onde eles estiverem agora. E toca com teu poder de cura sobre a vida dela. Meu Deus, que todo aquele desespero que eles estão passando lá em Curitiba. Nós sabemos que a última palavra não é do médico. A última palavra vem do Senhor. E nessa hora, como igreja, nós repreendemos o espírito da enfermidade na vida dela. Coloca as tuas mãos de poder sobre a vida da Vitória. Para a honra e glória do seu nome, para que o teu nome seja glorificado. O Senhor tem poder para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 5. Versículos 14 e 15. Pastor Josimar, no domingo passado, passou um esboço do livro de Atos, algumas características, destacou o poder de Deus, o crescimento da igreja e a necessidade de urgência nesse crescimento na vida das pessoas. Ele falou também da necessidade que nós temos de continuar a obra que foi começada na cruz do Calvário. Lembra que ele pediu para ler Atos 29:1, que é a nossa parte, a nossa história, a sua história, que vai ser construída a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus. O livro de Atos, ele não termina no capítulo 28, no versículo 31. Ele dá continuidade com a vida da igreja, a sua vida. E se nós não entendemos isso, possivelmente nós não entendemos de salvação. Então nós temos uma responsabilidade. Atos 5, 14, 15. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos, macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Vou contar até 3 e nós vamos ler o versículo 15, todos juntos. 1, 2, 3 e já. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas. Para quê? Ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, como é poderosa a tua palavra. E a tua presença está aqui neste lugar. O seu Espírito Santo está aqui neste lugar para transformar a tua palavra em verdade na nossa vida. Nós queremos experimentar isso, Senhor. Nós queremos experimentar um nível mais elevado do que nós temos vivido até agora. Nós sabemos que isso só vem com a ajuda do teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações aqui nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor, a receber e ajuda-me a entregar essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós aprendemos também que as verdades contidas na palavra de Deus, elas não são só para as épocas que foram escritas.
A verdade contida no livro de Atos, ela é para hoje. O batismo com o Espírito Santo é para hoje na nossa vida. Esse poder sobrenatural é para hoje na nossa vida. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você verdadeiramente, mas verdadeiramente acredita que a sombra de uma pessoa possa ser usada para curar enfermos? Por muito menos que isso aqui, você já criticou homens de Deus e igrejas. Presta bem atenção. Vou perguntar de novo. Você acredita que a sombra de uma pessoa projetada sobre um enfermo numa maca possa curar a vida dele? Queridos, o batismo com o Espírito Santo, relatado em Atos 2, ele trouxe um padrão de vida espiritual muito mais elevado. E esse padrão de vida espiritual, ele foi tão elevado que ele levava as pessoas a uma convicção de fé e de arrependimento. Eles entendiam que eles precisavam se arrepender, eles criam no Senhor, e eles entendiam que precisavam se arrepender. São dois aspectos da conversão: fé e arrependimento. Não existe conversão sem uma fé genuína, e não existe conversão sem um arrependimento, e esse arrependimento não é remorso. Esse arrependimento, ele é uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança na forma de pensar. E a fé genuína, ela traz esse arrependimento profundo. A promessa de Atos, se você ler ali que nós estamos meditando, você via: vocês vão receber o Espírito Santo. Eles esperavam por essa promessa, eles criam nessa promessa, eles estavam no lugar unânimes esperando essa promessa e buscando. E esse arrependimento produzido, nada mais, nada menos, pelo batismo com o Espírito Santo, não adianta falar que é outra coisa, é o batismo com o Espírito Santo. Eles oraram em língua estranha, o fogo caiu ali no meio da igreja, irmãos. Ele produziu santificação. No capítulo 2, no versículo 40, disse: saiam do meio dessa gente má e salve-se. Esse negócio de crente falar que se converteu e continuar vivendo a vida no meio de impiedade e do pecado, isso não existe, isso não é sinal de conversão. Conversão é algo diferente, querido. Nós temos que estar no meio das pessoas para ganhar eles para Jesus, não para conviver lá e viver a impiedade. Eles falavam: apartai-vos. Eles começaram a viver de maneira diferente. E muitos começaram a crer na mensagem de Pedro. As pessoas ali, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Outro sinal, irmãos. Eles receberam a mensagem, desceram as águas do batismo. Passo seguinte, eles começaram a viver aquele avivamento na vida deles. Em Atos capítulo 2, no versículo 47, diz que louvavam a Deus por tudo. A murmuração saiu dos lábios deles. Agora eles não estavam mais reclamando, e eram todos aqueles que receberam esse poder na vida deles. As pessoas não ficavam criticando, diz que eles eram estimados por todos. E eu quero falar aqui nessa manhã, junto com você, pensar e a gente meditar na necessidade e na responsabilidade que nós temos de ser sombra na vida das pessoas. Há muita mágoa no mundo, querido. Há muito sofrimento no mundo que nós vemos, cansaço. As pessoas estão sobrecarregadas, e talvez eu esteja falando com você aqui nessa manhã, e você está experimentando o peso do cansaço, do vazio da sua alma, aquele buraco que tem aqui dentro do seu peito. Olha aqui para mim, esse vazio que você tem no seu peito, que não te deixa dormir à noite, que faz você viver angustiado, que faz você viver muito oprimido. E o que acontece na vida da igreja hoje é que muitos eram ímpios e tristes, aí eles se converteram e ficaram só tristes. Não experimentam a plenitude de Deus na vida, aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. Os que sofrem,
as pessoas que estão sofrendo aí neste mundo, elas estão esperando, à espera de alguém que passe no caminho delas e lance uma sombra de compaixão, uma sombra que vai abençoar a vida delas, que lance uma sombra sobre essas vidas que estão sofrendo. Em Atos capítulo 3, Pedro e João, quando aquele coxo olha para eles e pede dinheiro, aquele homem estava pedindo assistencialismo. Na hora, Pedro e João, eles não olharam para o que eles não tinham, simplesmente eles falaram assim: nós não temos esse dinheiro que você está precisando. A necessidade dele era dinheiro, mas a necessidade dele maior era uma vida restaurada. E eles olham para aquele homem e falam: eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho algo na minha vida que eu te dou. Eles lançam uma sombra sobre a vida daquele coxo, pegam na mão dele e colocam ele de pé. Aquele homem começa a glorificar a Deus. Oprimidos por demônios, muita gente oprimida por demônio, angustiados e tristes, solitários, muitas pessoas desanimadas, os pecadores, os necessitados, todos olham para mim e para você, olham para nós, esperando a nossa sombra. Eles têm o direito de fazer isso, afinal, nós somos os denominados cristãos, os seguidores de Cristo. Nós somos os homens e as mulheres de Deus. E o propósito que eu tenho aqui nessa manhã é que você saia daqui fervoroso e radiante, num propósito de lançar sombra, ou seja, abençoar a vida das pessoas que Deus colocou do seu lado. Porque Deus colocou pessoas na sua vida, querido, que nunca mais talvez vão passar perto de você. Deus coloca pessoas lá na universidade, no seu trabalho, num consultório médico, numa fila de banco, que provavelmente nunca mais vão estar perto de você. Você que está visitando aqui nessa manhã, saiba que essa pessoa que te trouxe aqui, ela lançou uma sombra de bênção para a sua vida, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque ela te ama, e Jesus também. Eu quero pensar nessa questão da nossa sombra. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a minha e a sua sombra, ela é inevitável. Repete comigo: inevitável. Independente da nossa estatura, todos nós temos uma sombra. Eu lembro, com 23 anos de idade, faz tempo que eu não conto isso aqui. Eu venho de uma família destruída pelo beber socialmente. O beber socialmente destruiu a minha família. E aos 23 anos de idade eu já estava afundado no alcoolismo, com pensamento de suicídio. A angústia na minha alma era tão grande, irmãos, que eu tinha que beber todo dia. Sabe, a pessoa que tem que beber todo dia, ela tem um vazio que ela tenta preencher com a cerveja, só que no outro dia acaba. Ou com vinho, sabe, esse vinhozinho que as pessoas acham que vão tomando só uma tacinha e vai aumentando, vai aumentando. E eu estava afundado no alcoolismo, até que uma pessoa lançou uma sombra na minha vida. Ela começou a investir na minha vida, falar de Jesus para mim. Ela começou a apresentar algo que preenchia o vazio da minha alma, porque se Jesus não preencheu o vazio da nossa alma, você vai tentar, e nós vamos tentar preencher com outras coisas. O ser humano não vive sem prazer. Ou você vai ter prazer em Cristo, ou você vai buscar prazer na bebida, no álcool, nos remédios, na prostituição, na pornografia. É assim. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele se torna suficiente na nossa vida para mudar. E ninguém falou para mim que era proibido. Eu chegava na igreja e achava que iam me proibir de um monte de coisa, e as pessoas lançaram boas sombras e diziam, não, eles não falavam do que eu não podia, eles me apresentaram algo muito melhor e maior. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei embriagado pelo Espírito Santo.
Quando eu fiquei embriagado, eu não conseguia parar em pé, cheio da presença e do poder do Espírito Santo na minha vida. Aí Deus falou comigo, você viu? Droga e cerveja e cachaça é fichinha perto do que eu posso fazer. Um testemunho de vida pode abençoar, porque a nossa sombra é inevitável. Atos 1:8 diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Quando vocês estiverem com esse poder, quando vocês forem batizados com o Espírito Santo na vida de vocês, vocês vão ser testemunha no trabalho, em Maringá, e em todos os lugares onde vocês estiverem, porque a verdade é a seguinte: rico, pobre lançam a mesma sombra. Crentes e não crentes lançam sombra. É inevitável. Nossa sombra é inevitável, ou para o bem ou para o mal. Existe um problema aí, que muitas pessoas se dizem cristão, e eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, eu estou aqui só para te alertar, mas elas não se converteram ao Cristo verdadeiro. Elas estão só convencidas, indo todo domingo na igreja e vivendo do jeito que viviam antigamente. E nós, irmãos, precisamos entender: o padrão espiritual dado por Deus é muito mais elevado do que nós. Eu falo por mim, do que eu tenho vivido. É altíssimo em poder, em graça, em misericórdia, em amor. Quando aquele coxo estava na Porta Formosa, pedindo esmola, Pedro e João olham para ele e falam assim: olha aqui para nós. Pode olhar lá no texto de Atos 3. Olha para nós. Olha para a minha vida. Ele está falando. Olha aqui nos meus olhos. Eu não tenho dinheiro. Sabe aquela passada que a gente dá no semáforo e alguém pede uma moeda e fala: não tenho nada. E aí você fica todo constrangido. Eu não tenho dinheiro, mas olha aqui para mim, eu tenho algo que eu posso te dar. É um poder que está na minha vida, é uma unção que está sobre mim. E essa unção, o Espírito Santo quer derramar na sua vida nessa manhã, porque a nossa sombra, ela é inevitável. Não há como ser cheio do Espírito Santo e se esconder. Não dá para evitar as pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Permita, irmãos, que a partir dessa manhã a sua sombra abençoe vidas. Em segundo lugar, a minha sombra, repete comigo: a minha sombra, ela é silenciosa muitas vezes. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, e eu quero abrir meu coração aqui com você, igreja. Eu que venho do alcoolismo, eu tenho sido tentado mais dentro da igreja do que fora. Porque eu tenho visto testemunho de pessoas que dizem que se converteram e não sabem que as pessoas que estão aqui dentro foram libertas do alcoolismo, que o alcoolismo leva à destruição da família, e as pessoas ficam tentando as outras. Outro dia eu fui num café da manhã aí, que as pessoas ficavam tentando justificar a bebedeira deles. E eu sei de onde eu vim, irmãos. E eu dou glória a Deus, que Deus colocou pessoas sadias do meu lado, pessoas que tinham uma sombra, que se abstinham de tudo isso aí, pessoas que me trouxeram para a bênção de Deus, não pessoas que ficam empurrando para a bebedeira, não pessoas que ficam com palavras torpes, não, a nossa sombra, ela precisa abençoar os outros, e Deus colocou pessoas que agiam do meu lado, muito mais do que as palavras que elas diziam, elas tinham uma atitude de gente convertida. Pastor Josimar é uma delas, me ajudou no momento que eu mais precisava, novo convertido, chegando na igreja, com crise de abstinência do álcool, ficava tremendo, quando chegava 5, 6 horas da tarde, eles me chamavam para oração, para orar junto com os jovens na igreja. E aí a gente olha para o Facebook das pessoas da igreja, eu fico escandalizado, meus irmãos, me perdoe, eu fico escandalizado.
de ver tanto mau testemunho. Muitas coisas nós fazemos em público. Pregar, nós fazemos em público. Ensinar, orar, cantar, testemunhar. Mas a nossa maior influência é o que nós vivemos do Evangelho no nosso dia a dia. A nossa maior sombra que nós abençoamos as pessoas é o que nós vivemos. As pessoas prestam atenção na sua atitude, irmãos, e na minha atitude. Olha aqui, pai. Olha aqui, pai. Os seus filhos prestam atenção na sua atitude quando você enche a sua geladeira de bebida alcoólica. Os seus filhos olham a sua atitude quando você grita com a sua esposa. E a imagem e a mensagem que você está dizendo é que é isso que é casamento. Os seus filhos estão olhando para você, para as brechas que você tem aberto na sua vida, porque a nossa sombra, ela é silenciosa, a sombra não fala, mas a atitude que nós temos, ela vai dando exemplo para as pessoas. Patrão, os seus empregados estão olhando para você, a forma com que você os remunera, se é justo, a forma com... Não adianta orar, irmão, se você é um patrão ruim para os seus empregados, não adianta pedir a bênção de Deus. Você é justo com os seus funcionários. A sua sombra é silenciosa. Há um certo tempo atrás, um grande jogador, o melhor do mundo, ele fez um gol. Olha como é que a sombra das pessoas influencia os outros. E na hora da comemoração, o outro brasileiro que estava assim, ele foi perto desse jogador e fez uma dança, cantando uma canção que veio dos quintos dos infernos. Irmãos, aquilo viralizou no mundo, o mundo inteiro, por causa da sombra daquele homem. Olha o que é a sombra de uma pessoa, olha o que é, as pessoas estão olhando para você, olha o que é isso. Há muito tempo, quando eu estava pesquisando sobre isso aqui, há muito tempo na Inglaterra, foi lançado um livro, olha que história interessante, chamado John Inglefar. O livro foi um fracasso, ele vendeu 160, ele foi distribuído só 160 volumes, 100 foram vendidos e 60 ele deu de presente. Só que num determinado momento, o primeiro-ministro da Inglaterra, o William Gladstone, ele precisava tirar uma foto, e para que a foto se tornasse real, ele pegou o livro e segurou nas mãos, e a foto foi divulgada. Irmãos, o livro se esgotou. Todo mundo comprou o livro. Irmãos, as pessoas vão atrás. E aquilo foi um sucesso de venda. Por quê? Porque a sombra, o testemunho, aquilo que nós fazemos, representa muito para os outros. Agora imagine a sua vida lá no seu trabalho. A sua vida lá na faculdade. Imagina o que você pode fazer quando você falar da palavra de Deus, quando você testemunhar da palavra de Deus, quando você pregar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, fica comigo, tá? Diga assim: a minha sombra me representa. O que nós praticamos da palavra de Deus, a prática da Bíblia, Deus não está preocupado com o conhecimento que você tem, nem eu, da Bíblia. O que Deus quer é aquilo que nós praticamos. Não adianta nada. Tem muitas pessoas que ela conhece onde Jesus esteve. Jesus passou por aqui, isso é importante, conhecer tudo bem, ele conhece a história, a geografia, mas ele não sabe onde Jesus está hoje. Ele tem um conhecimento, mas ele não pratica. Querido, olha aqui para mim, nós estamos escrevendo um evangelho que nós vivemos a cada dia, pelas obras que fazemos e pela palavra que nós dizemos, por aquilo que eu faço e por aquilo que eu falo. As pessoas vão conhecer o evangelho conforme a sombra que você lançar sobre elas no seu dia a dia.
Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 3, 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, vós sois a nossa carta, escrita em corações, conhecida e lida por todos os homens. Olha que lindo isso. Vocês são uma carta, escrita nos corações, conhecida e lida pelas pessoas que estão lá de fora. Em Atos capítulo 5, você vai ver, irmãos, que eles conheciam o caráter de Pedro. Eles conheciam o caráter dos apóstolos de tal jeito, dos discípulos, que eles queriam a influência na vida deles, eles queriam a sombra daquelas pessoas, eles queriam aquela unção que estava sobre a vida das pessoas, eles queriam a presença deles ali, a ponto de, nós lemos aqui, eles levavam os enfermos, para que os enfermos fossem colocados ali. Era um momento, irmãos, que Deus estava fazendo milagres, prodígios e sobrenatural pela mão dos apóstolos. E diz ali, se você ler o capítulo 5, lá a partir do 14, 15, 16, 17, você vai ver que todas as pessoas, todas que vinham da vizinhança, que eram colocadas ali, todas eram curadas, eram livres de espíritos imundos, da influência maligna. A nossa sombra nos representa, seja para coisas boas ou coisas ruins. Olha que interessante, tem uma árvore no Chile, que ela fornece uma sombra maravilhosa. Lá naquele calor, as pessoas buscam essa árvore para a sombra, mas sai uma substância, um veneno da casca dela, e as pessoas não sabem, muitas vezes elas sentam debaixo da árvore para alívio e acabam com o rosto inchado, as mãos inchadas para alergia por causa da substância tóxica que a árvore solta, e muitos até morrem, já morreram por causa disso. Quando eu estava lendo sobre isso aqui, eu tirei 2 lições. Primeiro, não deixe que a sua sombra envenene os outros. Não permita isso. Que o seu testemunho prejudique as pessoas. Não permita que a sua sombra amaldiçoe as pessoas. Não permite que a sua vida prejudique as pessoas. A segunda lição é: não sente-se, olha, irmãos jovens, olha aqui para mim. Jovens, olha aqui. Não sente-se sobre a sombra da influência dos outros que podem envenenar a sua doutrina, a sua atitude. Não fique na sombra de pessoas que vão prejudicar a sua confiança em Deus. Não fique na sombra de pessoas que vão prejudicar a sua fé. Sai fora. Sai fora. Fique do lado de pessoas que vão te abençoar com o testemunho, com a vida delas. Fique perto de pessoas que vão edificar a sua caminhada cristã. Irmãos, olha aqui. Lá no mundo é assim. Se o marido vai abrir o coração para uma pessoa que tem uma sombra tóxica, falar que está com problema no casamento, a pessoa vai olhar para ela e falar: arruma outra mulher. No meio do povo de Deus, nós falamos: vamos orar, se arrependa, trate sua mulher melhor. No mundão é assim. Quando você está perto de uma pessoa tóxica, que tem uma sombra tóxica, e você está com um problema, a pessoa fala: não, vamos para a balada, vamos encher a cara, vamos esparecer. Mas quando você está na igreja, ele vai olhar para você e vai falar o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não segue conselho de ímpio, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta à roda de escarnecedores. Antes o teu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eles vão olhar para você e falar: fique debaixo de sombras que podem te abençoar. Em quarto lugar, repete comigo: a minha sombra é indestrutível. Assim que nós, a maioria das vezes é assim, assim que nós lançamos a influência, nós não podemos tomar de volta. Um dia uma alma miserável clamou no seu leito de morte: que a minha influência
possa ser recolhida e enterrada comigo, porque ele tinha sido muito mal. Irmãos, é tão triste a gente ouvir: você é da igreja, mas tem fulano, ciclano, compra e não paga, é mal pagador, é mentiroso. Isso é tão triste, irmãos. Isso é triste, que isso não possa acontecer mais no nosso meio. Que o Espírito Santo venha nos convencer. Que as pessoas olhem para nós e não vejam perfeição, até porque nós não somos perfeitos mesmo. Mas que as pessoas olhem para nós e elas recebam uma sombra que possa abençoar a vida delas. Quando você olha a história de John Wesley, 100 anos, repete comigo, 100 anos. Olha só, 100 anos depois de pregar numa pequena aldeia, um nobre parou naquela vila para tomar uma bebida alcoólica e ninguém mais vendia bebida. Tal foi a influência de John Wesley no poder do Espírito Santo naquele lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque a minha e a sua sombra, ela é indestrutível. Em quinto lugar, diga assim: a minha sombra, ela se estende. À medida que nós vivemos a nossa vida, a nossa influência, ela vai tocando mais e mais as pessoas, ela vai abençoando a vida das pessoas. A sombra dos pais se estendem sobre os filhos. Olha aqui para mim, irmãos. Nós estamos no projeto +2. Deus pode usar a sua vida para abençoar uma família de gerações em gerações. Olha o que a palavra diz, Deuteronômio 7:9, diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os mandamentos do Senhor. A pessoa que você ganha, a alma que você ganha para Jesus. Eu lembro a minha vida, minha família, eu tinha um ódio do meu pai, eu queria destruir meu pai, eu tinha mágoa dele, e eu creio que a partir da minha conversão, lá aos 23 para 24 anos, quando Jesus entrou na minha vida e me fez uma nova criatura, me libertou do alcoolismo, mudou até meu vocabulário, me tirou da sarjeta. Irmãos, eu vejo essa bênção se estendendo na minha família. Hoje os meus irmãos já vão à igreja, hoje eles respeitam a minha fé, porque a bênção de Deus, ela vai se estendendo, a sombra, ela vai se prolongando. Quem sabe você conhece uma família que hoje eles estão vivendo uma tragédia. Quem sabe você conhece uma família que hoje eles podem estar na sarjeta, mas a sua influência, a sua sombra, a bênção do Senhor na sua vida, meu Deus, pode abençoar gerações que vão, a maldição ela se encerra ali, mas ela vai continuando se estendendo, e aquela família toda vai se convertendo. Quantos aqui já foram assim? Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa sombra, ela vai se estendendo, ela vai se estendendo. E quem sabe você está aqui, jovem, ou você está aqui sozinho. Continua orando, a bênção vai se estender sobre a sua casa. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Eu estou terminando já. Repete comigo: a minha sombra deve abençoar as pessoas. A nossa sombra deve fazer com que as pessoas que estão abatidas olhem para Deus. Deve fazer com que estão desanimados tomem uma atitude, recebam um novo coração. A sua vida, irmãos, é para fazer com que as pessoas... Sabe por que você está aqui? Você não está aqui só para receber uma bênção. Não. Você está aqui para que as pessoas olhem para você
e fale: meu Deus, eu quero Jesus que essa pessoa tem. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque o Espírito Santo está trabalhando aí em você, para que você tome uma atitude de se separar, de mudar, para que a sua vida, ao invés de prejudicar alguns, ela abençoe as pessoas vão olhar para Jesus através da sua vida, as pessoas vão querer o Cristo que você tem, as pessoas vão querer o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais que estão derramados sobre a sua vida. Atos capítulo 5, versículo 16, fluía também muito grande gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundo, e todos eram curados, porque a presença dos homens de Deus, a sombra deles, faziam com que aquelas pessoas fossem abençoadas. A influência de um homem e de uma mulher cheio do Espírito Santo. Irmão, não adianta, se não for depois do batismo com o Espírito Santo, o Senhor Jesus falou: ficar em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Tem muita gente querendo ir para a batalha, mas ele ainda não foi revestido com esse poder. E se fosse hoje, Jesus estava falando assim: fica sentado no banco, senta, recebe a palavra, creia, até que você seja batizado com o Espírito Santo e com fogo. Só assim você vai, só depois. Nós temos um exemplo aqui em Maringá, gente que quis fazer assistencialismo fora do poder do Espírito Santo. A pessoa que ela dava comida, matou ela paulada. Isso é falta de discernimento, isso é falta do poder do Espírito Santo. A igreja vence no poder do Espírito Santo. A igreja não vence no assistencialismo barato, frio. É com discernimento espiritual. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho alimento aqui, mas eu tenho a unção de Deus. É claro, tem hora que tem que dar comida sim, que tem que dar roupa, mas é conversão, irmãos. Não adianta o cara ir com o dentinho tratado, cabelinho cortado, morre e vai para o inferno, se não tiver Jesus. É uma realidade, não minha, da palavra de Deus. Outro dia, o secretário de assistência social aqui de Maringá, ele procurou as igrejas, os pastores. Ele falou: tem mendigo acordando com 4, 5 marmitas do lado. Ninguém quer trabalhar mais. Maringá virou uma cidade assistencialista. E a igreja, irmãos, precisa fazer a diferença. A igreja precisa fazer a diferença, não é no assistencialismo, porque isso nós sempre fizemos. Isso é característica de quem se converteu. A fé sem obras, ela é morta. Mas o que está faltando é o poder do Espírito Santo na nossa vida, que possa lançar sombra para a vida das pessoas, para que elas sejam abençoadas. Pedro e João, eles entenderam que aquele coxo, ele não precisava de dinheiro, ele precisava de cura. Eles falaram: o que eu tenho eu dou para você, em nome de Jesus. Para terminar, não dá para terminar sem isso. Olha aqui, eu lanço a melhor sombra quando eu estou em relação adequada com a luz. Não tem outro jeito. Aqueles que vivem na escuridão não podem lançar sombra nenhuma sobre as pessoas. Irmãos, olha aqui. Às vezes nós estamos vivendo no pecado e nós queremos lançar sombra. Não tem jeito. Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E quando nós estamos na relação correta com a luz, a nossa sombra, ela pode abençoar os outros. Ande com Ele. Se você está aqui nessa manhã e Jesus ainda não é o Senhor da sua vida,
Olha aqui para mim, se você está aqui nessa manhã e você é o Senhor da sua vida, você diz, eu mando, eu faço o que eu quero. Não, você precisa convidar a Jesus Cristo para ser o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida. Abra o seu coração para Ele nessa manhã e diga, Jesus, começa uma nova história na minha vida, enche-me do Teu Espírito Santo, enche-me do fogo, para que eu, em relação correta com a luz, eu possa ser uma sombra abençoadora para a vida das pessoas. Eu termino dizendo para você que está cansado aqui nessa manhã, abatido. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor está te chamando para habitar, para você morar no lugar da proteção. Não há lugar de proteção fora de Cristo. E nessa manhã nós somos chamados. E por que não? Que a sua sombra não possa curar os outros. Aí você vai parar de criticar os pastores que tem por aí, que oram por isso, que creem nisso. As igrejas que tem por aí que creem nisso. Guardadas as devidas proporções, é claro. Amém? Fique em pé, feche os seus olhos. Eu não sei como é que você está aqui nessa manhã. Feche os teus olhos agora. O Espírito de Deus está aqui. O discurso de Pedro, após o batismo com o Espírito Santo, foi: não, eles não estão embriagados, não. O que aconteceu com eles é o que havia sido prometido pelo profeta Joel. O derramamento do Espírito Santo, que provoca no coração do homem e de uma mulher um arrependimento, ou seja, uma metanoia, uma mudança de mente. Porque sabe o que está mais angustiando talvez a sua vida? É o remorso. Aí você vem na igreja no domingo, alivia o seu remorso, você vai durante a semana, continua nas mesmas práticas, aí você volta no domingo que vem, alivia a angústia, o remorso que está dentro de você. Não, isso não é vida. Isso não é vida abundante. O que o Espírito Santo veio na pessoa de Jesus Cristo fazer, através do Espírito Santo, o que Deus quer fazer na pessoa de Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, é provocar uma mudança na sua mente. Quando Ele provoca a mudança na nossa mente, nós não sentimos falta de mais nada. A música do mundo vai ser deixada de lado. Tantas outras coisas. Eu queria convidar você nessa noite que quer buscar o poder do Espírito Santo na sua vida, você vir aqui à frente. Você que precisa do poder do Espírito Santo na sua vida, você pode vir aqui enquanto nós cantamos. Você que deseja, fala: poxa, eu preciso lançar algum tipo de sombra sobre vidas. Você que está incomodado, você que fala assim: olha, eu não estou conformado com esse século, eu estou me sentindo mal, mas eu quero ter minha mente transformada pela renovação do meu entendimento. Eu não quero mais viver na perspectiva do que eu não possa fazer, mas eu quero estar tão cheio do Espírito Santo, que eu vou desejar mais e mais e mais, que a minha prioridade vai ser almas, vai ser lançar sombras, a minha prioridade vai ser abençoar, a minha prioridade vai ser dar um testemunho edificante, a minha prioridade vai ser a santidade, a minha prioridade vão ser almas.
A minha prioridade vai ser dizer tudo que eu tenho, só é teu, Senhor. Cante essa canção, deixa a canção fluir dentro de você. A ti eu vou clamar. Sim, Senhor. Pois tudo vem de ti. Se você está aí, ó, e você foi tocado por essa palavra, não fique aí, venha no altar, faça o altar de Deus. Por ti vou caminhar. Quem sabe você está aqui nessa manhã, escuta, e você não consegue viver sem algo, o álcool, a droga, não sei. Vem aqui à frente, o poder do Espírito Santo está aqui para te libertar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Aleluia. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Renda-se a Ele nessa manhã. Abre o seu coração para Ele nessa manhã. Abre sua alma para Ele. Deixa Ele tocar em você nessa manhã. Oh. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, Espírito de Deus, Jesus batiza com o teu Santo Espírito nessa manhã. Queima as nossas impurezas, Senhor. Queima o secularismo. Queima o mundanismo, Senhor. Queima, em nome de Jesus, todo espírito opressor. Demônio, você vai embora agora. Satanás, você está repreendido agora. Espírito do vício, você está repreendido agora. Espírito da pornografia, você está repreendido agora. Sai agora, em nome de Jesus. Toda perturbação na alma, toda opressão das trevas, sai agora, em nome de Jesus. Todo demônio que tem aprisionado essa vida, todo espírito de incredulidade que tem aprisionado essa vida, no secularismo, no mundanismo, que tem assolado essa mente, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta suas mãos. Receba o poder do Espírito Santo na tua vida. Receba a unção do Espírito de Deus que está aqui. Oh, vai glorificando a Jesus aí. Começa a dar glória a Deus. Começa a glorificar Jesus. Começa a fazer um propósito. Minha vida não vai ser a mesma. Eu não quero mais viver nessa letargia. Eu não quero mais viver no mundanismo. Eu quero viver convertido ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha aqui. Em nome de Jesus. Essa maldição de separação na sua família vai acabar hoje. Esse espírito de morte, de depressão na sua casa vai acabar hoje aqui. Não é porque nós estamos aqui, é porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Esse espírito que todo mundo é alcoólatra. O teu pai bebia, a tua mãe bebia, e agora você está no mesmo caminho. Vai sair agora esse demônio em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse mal vai sair, porque em nome de Jesus nós estamos profundamente tocados por um arrependimento genuíno. Senhor da glória, o Senhor tem poder para libertar. O Senhor tem poder para curar nessa manhã. O Senhor tem poder para transformar essa mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor tem poder para restaurar. Para quebrar essa maldição que está sobre essa família. Essa maldição que se instalou na terceira e quarta geração, ela vai ser quebrada em nome de Jesus. Nós queremos profetizar a bênção de Deus sobre a tua igreja. Nós queremos profetizar a bênção do Senhor sobre o teu filho e a tua filha aqui nessa. E a bênção do Senhor vai se estender até 1000 gerações. E ele vai ser sombra, ele vai ser
uma pessoa que vai trazer boas influências aonde ele estiver, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, levanta sua, fecha os teus olhos agora. Não assista nada aqui. Não se preocupe com quem está do seu lado. Deixa o Espírito Santo convencer você nessa manhã. Deixa o Espírito Santo encher o teu coração de convencimento nessa manhã. Deixa a unção de Deus inundar a sua vida. Deixa o poder de Deus inundar o seu coração nessa hora. Ele vai colocar aversão ao pecado. Ele vai colocar, em nome de Jesus, aversão àquilo que é ilícito. Ele vai colocar aversão ao seu coração, aquilo que não provém dele. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, em nome de Jesus, levante suas mãos. Diga: Senhor, nessa manhã eu recebo a tua palavra, e eu sei que a responsabilidade com o que vai acontecer daqui para frente é minha, em lançar uma sombra que abençoe o contexto em que eu fui inserido, em nome de Jesus, amém. Pastor Josimar. Aí onde você está, mantenha a sua cabeça curvada um instante aí. Termine esse culto com Jesus aí onde você está. Uma palavra sua para Ele nessa hora. Deus, oh Deus, que chegue, Deus, o tempo, Senhor, que venha sobre nós o tempo da sua visitação, tempo de transformação completa em nossas vidas, que a nossa mente seja destravada, o nosso coração destravado para viver a vida abundante que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações, o poder do Espírito Santo seja renovado sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe você. Não saia correndo. Projete uma boa sombra nessa pessoa aí, de bênção, de vida da parte do Senhor.